A aula agora é sobre trigonometria no triângulo retângulo. Então, primeiramente, a gente tem que saber o que é um triângulo retângulo. Bom, triângulo retângulo é todo triângulo que ele possui um ângulo de 90 graus, tá? Um ângulo reto. Então, ele é formado por dois lados que são chamados de catetos, tá? Então, aqui eu tenho o primeiro cateto, aqui eu tenho o segundo cateto. Então, são os dois catetos que formam o ângulo de 90 graus. Oposto a esse ângulo de 90 graus sempre é a hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Agora, vamos definir um ângulo aqui para a gente trabalhar as relações no triângulo retângulo. Tomei por base aqui o ângulo alfa, tá? Em relação ao ângulo alfa, o que a gente tem? Então, a gente tem a hipotenusa, que já vimos que é o maior lado de um triângulo retângulo. Temos o cateto adjacente, tá? Por que é cateto adjacente? Porque ele ajuda a formar esse ângulo aqui, ó. Ele é um lado do ângulo. E temos também o cateto oposto. Então, o cateto oposto é o ângulo, um lado que está de frente com o ângulo em questão, ok? Agora, vamos para as relações. Então, a primeira relação que eu tenho é a do seno, tá? Então, seno do alfa. Esse alfa aqui é um ângulo. Então, esse ângulo pode ser qualquer valor entre 1 e 89 graus, tá? Aliás, 180 graus, ok? Então, o seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, essa é a primeira relação que a gente tem. A segunda relação é a do cosseno. Então, cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente. Então, cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a terceira relação que a gente tem é a da tangente. Tangente de alfa é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, ok? Uma regrinha para memorizar bem fácil, ó. A do cosseno, ó. Cos, K, ok? A da tangente. Onde tem gente, tem coca. Então, é um macetezinho para que alguns alunos utilizam para memorizar. Aqui eu apresento para vocês, então, a tabelinha do seno, cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, que é os ângulos de 30, 45 e 60, tá? Observem aqui, ó. Seno de 30, 1/2, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Percebam que no cosseno é exatamente esses mesmos valores, só que da direita para a esquerda, tá? E a tangente é um pouquinho diferente. Então, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a de 45 é 1 e a tangente de 60 raiz de 3. Então, lembrando que essa é a tabelinha do seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis.